Olá, amigos, todos bem? A história de hoje é sobre um elefantinho e o nome da história é Mamãe de Barriga e Mamãe de Coração. Foi um dia muito lindo na floresta e ele ficou marcado na história dela porque naquele dia nasceu um elefantinho. Dona Dalva, a ratinha, estava contando essa história, a história do elefantinho Barroso, que tinha duas mamães. Isso mesmo, uma mamãe de coração e uma mamãe da barriga. Vocês sabiam que isso é muito normal na família dos elefantes? Quando uma mamãe fêmea elefante está grávida, uma outra da manada começa a cuidar dela. Antes mesmo do bebê elefante nascer, ela procura comida, ela procura um lugar seguro para elas poderem ficar e ajuda essa outra mamãe em tudo aquilo que ela for precisar. O ratinho Gui adorou a ideia. Sabe o que ele falou? Ele falou, se uma mãe já é bom, duas então é maravilhoso. Dona Dalva falou, vamos continuar nossa história então. O elefantinho Barroso tinha duas mamães, a mamãe Leia e a mamãe Fafá. A mamãe Leia era a mamãe da barriga e a mamãe Fafá era a mamãe do coração. E como elas amavam aquele elefantinho! Amavam tanto que nem cabia no peito delas. E olha que o peito delas é enorme, né? Elas ensinavam com muito amor pro Barroso o que ele podia fazer, aonde ele não podia ir, que tipo de alimento ele tinha que buscar, em que lugar estava essa comida lá na floresta. E falavam sobre os limites da floresta, que ele não podia ultrapassar, até onde ele podia ir, aonde ele não poderia ir. Aí o ratinho Guga perguntou, e ele aprendeu, vovó Dalva? Ele precisou aprender. Apesar de todos os ensinamentos que as mamães davam para ele não gostava muito de ouvir conselho. E ele adorava comer, ele comia muito. E quando ele precisava sair da floresta, ele fazia pirueta, cambalhota, porque ele queria ficar lá na mata, se alimentando. Certo dia, o elefantinho aproveitou o descanso da mamãe Fafá e da mamãe Leia e resolveu ir para a floresta, sozinho. Pois é, e as mamães já tinham alertado ele que ele não podia se afastar da manada, porque na floresta tinham os aventureiros. Esses aventureiros, eles procuravam por animais, porque eles vendiam esses animais que viviam na floresta. Mas Barroso foi mesmo assim, e ele acabou se perdendo. E quando ele percebeu que ele estava perdido, ele tinha comido tanto que a barriguinha dele estava doendo e ele estava se sentindo pesado e não conseguia achar o caminho de volta. Naquele momento, ele sentiu que os aventureiros se aproximavam dele, mas ele estava tão pesado que ele não conseguia correr. Parecia que tinha até um elefante nas costas dele. E ele foi ficando com muito medo e lembrando dos conselhos que as mamães já tinham dado para ele. E ele ficou encurralado e o aventureiro estava em cima dele quando de repente uma elefante muito grande se atirou na frente de Barroso. Sabe quem eram? Era a mamãe Fafá. A mamãe se atirou na frente dele para salvar a vida do elefantinho Barroso. Barroso, ainda meio zonzo, não tinha entendido o que havia acontecido. Quando ele olhou para o outro lado, ele viu essa mamãe Leia que estava na floresta chamando, vem Barroso, vem! Aí ele estava muito assustado ainda, ele olhou a mamãe Fafá caída no chão e mesmo assim ela olhou com olhos amorosos para o Barroso e o Barroso correu para dentro da floresta para encontrar a sua mamãe Leia, que também estava aflita procurando por ele. Quando eles já haviam ganhado distância dos aventureiros, a mamãe Leia explicou tudo para Barroso. Ela falou que as duas mamães tinham sentido a falta dele e quando perceberam, ele já estava encurralado pelos aventureiros. Então, a mamãe Fafá falou que iria lá defender ele e que era para a mamãe Leia continuar cuidando dele com todo amor e carinho. Fafá se arriscou para deixar Barroso em segurança. Barroso, que ouvia a história, ficou muito triste e comovido, que mesmo a Fafá não sendo a sua mamãe de barriga, ela o amava como se fosse, porque ela era sua mamãe de coração. Depois daquele dia, a bicharada percebeu que Barroso tinha melhorado. Ele não comia tanto, ele conversava com as crianças mais novas e falava que eles precisavam tomar cuidado.
Ele estava virando um elefantinho diferente, porque ele tinha aprendido muito com a natureza e também com os ensinamentos de Jesus. Passou-se um tempo, eles estavam se preparando para a festa da primavera, quando de repente eles viram que um caminhão se aproximou lá da floresta e o caminhão estava cheio de bichos. Eles se assustaram e foram todos se esconder. Mas aí eles perceberam que o motorista desse caminhão começou a libertar todos os bichos. E adivinhe, para surpresa deles, quem é que estava no meio dessa bicharada? Isso mesmo, era a mamãe Leia que estava lá, ela tinha se salvado. Barroso correu abraçar ela com muito amor e carinho e todos começaram a se reunir para aumentar a festa da primavera, que agora estava mais completa com a mamãe Fafá que havia voltado. Dona Dalva continuou contando a história e falou que eles tinham feito uma dança nova e todos eles caíram também na dança lá, ouvindo a história da Dona Dalva e imitando os elefantinhos dançando. Eles até brincaram que os elefantes tinham muito para ensinar e Dona Dalva falou, não só os elefantes, mas toda a natureza. Dona Dalva também contou que no meio da festa, a elefante Fafá pediu para contar o que havia acontecido com ela. Ela falou que foi para um cativeiro, que foi para um circo e lá ela teve que aprender muito rápido a fazer as apresentações lá no picadeiro. E aí esse dono do circo, ele foi ganhando muito dinheiro e ficando muito rico, mas ele também foi envelhecendo. E quando ele percebeu que já estava velho e com muito dinheiro, ele resolveu, como forma de gratidão, libertar todos os animais que viviam lá no circo para a floresta. A mamãe Fafá falou que nunca esqueceu de Barroso e de como ela pedia para voltar a reencontrá-lo, porque o amor dela nunca havia acabado. Barroso se emocionou e era só lágrimas ouvindo a história da mamãe dele. Chorou tanto que até formou uma poça que podia até afogar os ratinhos lá. Esse choro era um choro bom, um choro de todo o amor que ele também sentia e nutria pela mamãe Fafá. Dona Dalva olhou para os ratinhos e viu que eles também estavam emocionados com a linda história de Barroso e de suas duas mamães. E no outro dia a floresta acordou mais linda ainda, com o céu iluminando e todo mundo podendo rever aquela cena que antes era tão comum, o Barroso passeando com as suas duas mamães, a mamãe Leia e a mamãe Fafá, a mamãe de barriga e a mamãe de coração. Espero, meus amigos, que vocês tenham gostado dessa história tão linda de hoje. Um beijo e até a próxima!